A apostasia é algo possível de se acontecer? O que pensava Jacó Arminio sobre o tema? O que é o arminianismo de 4 pontos? Essas e outras questões nós veremos no livro Perseverança dos Santos, de Keith Stanley. Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Ler é Preciso. Eu me chamo Josébis Lopes e nesse vídeo eu falarei sobre o primeiro livro lido em 2018, Perseverança dos Santos, de Keith Stanley. Keith Stanley, ele é um autor norte-americano e ele é considerado como uma das grandes autoridades no estudo de Jacó Arminio. Esse livro é uma expansão de algumas palestras que o autor proferiu no ano de 2016 em algumas cidades do Brasil. Então, essas palestras foram traduzidas por outro autor, no caso um autor brasileiro, arminiano, chamado Wellington Mariano. O Wellington Mariano ele é autor do livro O que é Teologia Arminiana, também publicado pela editora Reflexão. Bem, não há unanimidade entre os arminianos sobre esse quinto ponto do arminianismo, Perseverança dos Santos. Há um entendimento que é majoritário, digamos assim, dos historiadores, é que Jacó Arminio ele não se definiu a respeito desse quinto ponto, que ele deixou que as gerações futuras estudassem mais pormenorizadamente e chegassem a um veredito mais corretamente, digamos assim, um veredito mais acertado. No entanto, existe um grupo, na verdade não sei a maioria, de historiadores que entendem que Jacó Arminio ele via a apostasia como algo possível de se acontecer. E nesse grupo, desses que defendem a possibilidade da apostasia, são divididos em outros 2 grupos, ou seja, alguns entendem que Jacó Arminio defendia a possibilidade da apostasia e que uma vez o salvo apostatando, não haveria mais como ele retornar ao estado de graça. E existe um outro grupo que entende que Jacó Arminio via a apostasia como algo possível e, uma vez apostatando, a pessoa poderia retornar ao estado de graça. Tá? Então, Keith Stanley ele é desse último grupo. Né? Ele defende que Jacó Arminio via a apostasia como algo possível de se acontecer e que uma vez apostatando era possível o retorno ao estado de graça. O livro é um livro bem curto, 65 páginas, é o livro mais curto dessa coleção 5 pontos do arminianismo e é dividido em 4 capítulos. O primeiro capítulo, Apostasia e Certeza, uma preocupação cristã. Aqui o autor vai dar alguns motivos pelos quais é importante o cristão estudar essa doutrina da Perseverança dos Santos. Okay? É um capítulo bem curtinho, pouquinhas páginas, ele vai mostrar a importância de estudar esse tema. O capítulo 2, Arminio sobre a perseverança. Aqui ele vai defender que Arminio ele entendia a apostasia como algo possível, como eu já falei, e ele vai discorrer sobre, a partir dos escritos originais de Jacó Arminio, quais as condições levam um salvo a apostatar da fé. E ele vai dizer aqui que esse mito, segundo o autor, de que Arminio não entendia a apostasia como algo possível, ele foi criado a partir de uma tradução errônea dos escritos originais de Arminio, do holandês para o inglês. Então, o Keith Stanley ele é um estudioso dos originais, é tradutor dos originais de alguns textos de Arminio do holandês para o inglês, e Keith Stanley teria descoberto um erro de tradução, apenas uma palavra. Um erro de tradução que fez com que criasse esse mito de que Arminio não tinha se posicionado a respeito desse quinto ponto. Então vale a pena esse capítulo 2, é bem interessante de se ler. Capítulo 3, Certeza. O autor Keith Stanley vai mostrar que 2 problemas surgiram durante o ministério pastoral de Jacó Arminio, que fizeram com que ele se debruçasse sobre esse tema da perseverança dos santos. 2 problemas. O primeiro,
Haviam pessoas que chegavam ao fim da vida, por exemplo, estavam doentes, e essas pessoas da igreja, né, eram fiéis à congregação de Jacó Armínio, essas pessoas não tinham esperança, estavam angustiadas, elas não tinham certeza da sua salvação. Jacó Armínio chamou esse estado, né, dessas pessoas de ausência de esperança. E Jacó Armínio verificou que o calvinismo, com a sua doutrina da eleição incondicional, onde Deus incondicionalmente escolhe uns para serem salvos, escolhe os eleitos, né, baseado na sua soberania, e escolhe ignorar os réprobos, ele viu que essa doutrina não trazia esperança para essas pessoas. Não tinha essas pessoas, elas não tinham esperança, não tinham certeza da salvação e ficavam desesperançosas, angustiadas. Alguém pode dizer que alguém pode questionar que uma pessoa que é salva, ela tem a certeza da salvação, ela tem gozo em sua alma por ser salva. No entanto, Keith Stangler, eu não li esses originais de Jacó, de João Calvino. Keith Stangler, ele argumenta que o próprio João Calvino escreveu sobre essa tal fé temporária que alguns réprobos podem ter. Fé essa que pode até ser confundida com a fé dos eleitos. Então, como saber se aquela pessoa que está angustiada, que está com ausência de esperança, é um eleito que está passando por algum problema, por uma fraqueza, ou é um réprobo que em algum momento teve essa tal fé temporária, concedida por Deus, mas que não vai perseverar, porque essa pessoa não é eleita. Então veja aí um problema que Jacó Armínio ele teve que lidar durante seu ministério. O outro problema já é o inverso. Eram pessoas que, presumivelmente baseadas em Romanos 7, entendiam que nada do que elas fizessem ou deixassem de fazer tirariam a sua salvação. Aí Jacó Armínio já chama esse estado de ausência de cuidado. Então esses dois problemas, a ausência de esperança, a ausência de cuidado, fizeram com que Jacó Armínio chegasse à conclusão de que o calvinismo não tinha respostas contundentes para esses problemas. Que somente uma doutrina que levasse em consideração o fato de Deus querer salvar todos, ou seja, a expiação ilimitada, e o fato de que a graça pode ser resistida, a graça resistível, somente uma doutrina que leve em consideração essas duas coisas pode dar uma resposta coerente e fazer com que as pessoas fujam desses dois extremos, que seja um meio termo entre esses dois abusos. Capítulo de número 4. Reflexões prático-teológicas. Keith Stangler vai analisar a justificação e a santificação no processo da salvação e vai explicar como o sistema calvinista e arminiano lidam com essa doutrina, a doutrina da salvação. E vai chegar à conclusão, evidentemente, já que é arminiano, que o sistema arminiano tem a melhor resposta justamente por conter um meio termo entre a ausência de esperança e a ausência de cuidado. Ele tem respostas mais coerentes para evitar esses dois extremos. Ok? Então, esse livro é um livro curtinho, dá para ler em uma vez só, se você for um bom leitor. É um livro que demonstra que o autor realmente tem bastante conhecimento dos escritos originais de Jacó Armínio. Só uma coisa que me incomodou, que não tira o mérito do livro, é o fato, eu não sei se é um problema de tradução, ou se realmente ele proferiu essas palestras assim, é o fato dele associar sempre o calvinismo com reformado. Ou seja, quando ele vai diferenciar, ele fala os arminianos de um lado, e ao invés de falar calvinista, ele fala os reformados. Então é como se os arminianos também não fossem reformados. Roger Olson, no seu livro Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, tem um capítulo lá que ele fala que os arminianos também são de tradição reformada. Que até o Sínodo de Dort, a Igreja Reformada, ela convivia muito bem com essas duas tradições. A tradição sinergista e a monergista.
Somente a partir do Sínodo de Dort, com a imposição estatal, né, com o poder do Estado atuando em favor dos calvinistas, é que a Igreja Reformada ela ficou quase que homogênea, né, quase que majoritariamente calvinista. Mas os arminianos são sim de tradição reformada. Então, a associar a Igreja Reformada com calvinista acaba que reforça esse mito de que o arminianismo não é reformado. Mas tirando isso, um livro muito bom, aconselho, primeiro livro lido em 2018, li agora em janeiro, tá? E como prometido, vai ser sorteado. Então aqui eu concluo esses 5 livros, os 5 pontos do arminianismo. Em cada livro que eu resenhei, eu fiz o sorteio. Estou concluindo agora com esse 5º livro. Para participar, eu peço que você deixe a sua opinião aí nos comentários. Eu quero que você diga se você é um arminianista de 5 pontos, arminianista de 4 pontos, se é calvinista, ou se você é uma outra, defende uma outra teoria. Escreve aí rapidinho, se quiser pode dizer porquê também, e automaticamente você já estará concorrendo ao sorteio desse livro que acontecerá no dia 25 de fevereiro, ok? Então se você ficou comigo até agora, espero que você tenha gostado. Dá um like aí no vídeo, compartilha, ajuda a divulgar o canal e vamos ler, porque ler é preciso.